Bênção ou maldição? Um debate cada vez mais quente e agressivo sobre o Brexit tem dividido o Reino Unido, expondo ao mesmo tempo os problemas da Europa. Nesta edição especial de The Global Conversation, entrevistamos dois deputados do Parlamento Europeu que estão em lados opostos nesta clivagem política. Nigel Farage, líder do UKIP e defensor da saída do Brexit, e Guy Verhofstadt, o ex-primeiro-ministro da Bélgica, partidário de uma maior integração na União Europeia. Nigel Farage, obrigado por se juntar a nós em The Global Conversation. Muito em breve poderá estar a esfregar as mãos de satisfação se o Reino Unido escolher sair da União Europeia. Mas com o aproximar da votação, não sente a mais ínfima dúvida dos riscos que isso possa comportar? Não. Nenhuma. Sabe, passei 20 anos na área dos negócios, 20 anos envolvido no comércio internacional, na compra e venda de mercadorias em Roterdão. Sei que o comércio não é criado por políticos, não é criado por burocratas. O comércio é criado porque o consumidor olha para um produto, diz o que quer, que confia nele e que está disposto a pagar aquele preço. Isto é um salto para o desconhecido e sabe disso. O mais provável é o artigo 50 do Tratado de Lisboa ser invocado. O nosso destino, o destino do Reino Unido, será decidido pelos outros 27 Estados-membros. Pense nisto. A longo prazo, porque é que a geração dos meus pais votou para fazer parte do que chamavam o mercado comum? Dois motivos. Primeiro, disseram-lhes que não era político. Segundo, porque nos deu uma zona de comércio livre na Europa. 40 anos depois, onde é que nos encontramos? Temos um mundo diferente através da globalização, através dos acordos gerais sobre o comércio de serviços na Organização Mundial do Comércio. O principal motivo que nos fez entrar nisto, a barreira das tarifas elevadas, desapareceu. Existe o risco de as tarifas voltarem a aumentar se sairmos? Não podem por causa das regras prévias da Organização Mundial do Comércio. Portanto, está a dizer que se sairmos do mercado único europeu, a Organização Mundial do Comércio irá aplicar regras que não são muito favoráveis, particularmente aos serviços, o ponto forte do Reino Unido. Vamos supor, pelo bem dos argumentos, que a Alemanha e a França, a zona do euro, decidem cortar relações com o principal parceiro comercial com quem negociam com o superávit, conseguindo 90 milhões de euros por ano. No pior cenário, voltam a impor taxas alfandegárias aos nossos produtos. Mas o custo total dessas taxas é inferior às cotas de adesão à União Europeia. Não teríamos de aceitar futuras regras da União Europeia, não teríamos de aceitar a livre circulação de pessoas e aqui está o bónus, poderíamos negociar os nossos próprios acordos comerciais a nível mundial. Angela Merkel, a chanceler alemã, disse que a saída do Reino Unido era má ideia. Claro, somos o segundo maior contribuidor. O presidente norte-americano, Barack Obama, disse que é uma péssima ideia, que recuaríamos para o fim da fila em todas as negociações comerciais. A OCDE disse que era uma má ideia, assim como o FMI. Não temos nenhum acordo comercial com a América. Não houve nenhuma fila nunca. Quando vejo o FMI, a OCDE e todos esses grupos financiados com dinheiro público, toca-me uma campainha e chama-se euro. Todos estes grupos nos diziam que se o Reino Unido não aderisse ao euro, o investimento direto iria colapsar, a City iria fechar, tudo profecias catastróficas para o Reino Unido. Estavam errados na altura e estão errados agora. Então, por que é que numa recente sondagem da Ipsos Mori, uma organização respeitada, apenas 5% de 639 economistas britânicos entrevistados disse... Autoselecionados. Não foram autoselecionados, vieram da Royal Economic Society e da Society of Business Economists. 5% dos participantes disseram que o Brexit seria positivo para o crescimento do país. Apenas 5%. Eu vi essa sondagem. Os participantes foram autoselecionados. Não faz sentido. Veja o consenso. O consenso é que é uma má ideia, portanto está contra o consenso.
Pode ter a certeza que estou. Foi isso que me trouxe para a política. O consenso, em 1990, dizia que o Reino Unido devia aderir ao mecanismo de taxas de câmbio. Devíamos indexar a libra esterlina ao marco alemão. Todos os grandes partidos do Reino Unido apoiaram isso, os sindicatos apoiaram, mas em 1992 tivemos um número recorde de retomas de imóveis pelos bancos e falências de negócios no Reino Unido porque indexámos a libra esterlina ao marco alemão. Eu fui contra esse consenso. O mesmo consenso que disse que nos queria no euro, o mesmo consenso que não conseguiu prever a crise e o colapso financeiro em 2008 e 2009. Tem estado errados em tudo e, sinceramente, nestas questões eu tenho estado certo. Vamos olhar para outras questões que têm sido usadas para rebater. A migração tem sido um dos maiores problemas do Reino Unido. A imigração tem sido favorável à economia britânica. A economia do Reino Unido está a crescer. Porquê pôr isso em risco? Claro que está a crescer. Se a nossa população cresce 500 mil de pessoas por ano, o PIB cresce, mas não cresce o PIB per capita. E o que não podemos medir, ou seja, no que diz respeito ao que um imigrante paga em impostos e recebe em benefícios, aquilo que não conseguimos medir são esses custos. Quantas novas escolas, quantos novos hospitais e estradas foram construídos, como podemos suportar tudo isso. Mas há coisas na vida que são mais importantes do que os valores do PIB, ou seja, a qualidade de vida e a coesão da nossa comunidade. Controle de fronteiras. Anda sempre a mostrar o seu passaporte. Nunca saio de casa sem ele. Costumávamos ter um passaporte britânico. Era um dos mais fortes. Não gosta de ter Europa escrito nele. Acabou. Não o quero. Quero queimá-los todos. Mas o facto de ter passaporte britânico mostra que há controle de fronteiras quando vai ao Reino Unido. Não fazemos parte do espaço Schengen. Não podemos impedir ninguém de vir. Os únicos cidadãos europeus a quem podemos impedir a entrada são aqueles que representam uma ameaça direta. A quem mais quer impedir a entrada? Eu não quero que ninguém com registro criminal venha procurar trabalho no meu país, porque haveria eu de querer, ou qualquer nação civilizada. A Diretiva Europeia de 2004 diz que se houver suspeitas, as pessoas podem ser impedidas de entrar no país. Vi os números. Tem de ser uma ameaça iminente, é essa a questão. A única coisa que quero para o Reino Unido é que se torne um país normal. Os países normais no mundo criam as suas próprias leis e controlam as suas fronteiras. Há cerca de 183 países no mundo que celebram o Dia da Independência. Tudo o que peço é que a Inglaterra seja o próximo da lista. Seria mais seguro estar fora da União Europeia? Sem dúvida, em dois sentidos. Primeiro, em termos de ameaça terrorista. Enquanto estivermos fora de Schengen, percebo o motivo e estou grato por isso. Preocupa-me enormemente quando os chefes da Interpol e da Europol falam do número de extremistas que permitimos entrar na Europa. Mas se eles estiverem fora de Schengen, porque representam um risco? Porque numa questão de tempo as pessoas obtêm a nacionalidade e conseguem passaportes europeus. Logo, entram livremente no Reino Unido. O outro grande problema, e internacionalmente já pensamos suficientemente sobre isso, sabemos que na semana seguinte ao referendo vai discutir-se aqui a criação de um exército europeu. Isso deixa-me verdadeiramente preocupado. Disse que foi e continua a ser demonizado porque as pessoas dizem que é racista. Oh, céus! Volta atrás nos comentários que fez sobre os migrantes aumentarem a possibilidade de abusos sexuais a mulheres. O que eu disse é que é um problema. Mas se é um problema, certamente que o está a reavivar. Acha que não é um problema? Eu diria que não é um problema que precise necessariamente ser levantado, pois pode ser visto como alarmismo. Ok, vai para baixo do tapete. Não será a cultura do medo quando se diz que estas coisas eram um problema? Os 26 casos de abuso sexual que ocorreram há dias num concerto rock na Alemanha é a cultura do medo ou devemos esconder também isso? Isto é interessante, muito interessante. Nesta questão de ataques sexuais em Colónia, dos ataques sexuais no concerto de rock, achei ter dado a resposta mais suave de sempre. Disse que era um problema, não a curto, mas a longo prazo. É interessante ver como isto criou polémica. Houve comentadores e ex-ministros a dizer coisas mais graves do que as que eu disse. There are commentators, there are former cabinet ministers who've said things far stronger than me. Sim, mas disse ao mesmo tempo que não queria ver romenos a viver na porta ao lado. Eu nunca disse isso. Também disse que nos tem esfregado a diversidade no nariz, portanto pode ver porque é que essas questões de racismo lhes são associadas.
Andrew Neither, que trabalhou para Tony Blair em Downing Street, disse que iríamos esfregar a diversidade nos narizes da direita e abriu as portas à imigração em massa, numa escala nunca antes vista. Alguém se admira que 77% dos britânicos queira agora o controle das fronteiras. Últimas questões. Se perder o referendo do Brexit, que foi obviamente o trabalho de uma vida, demitir-se-á? Isso é o mesmo que perguntar a um general o que fará se perder a guerra. Pergunte-lhe assim, o que fará? Não posso admitir essa hipótese. Seria louco se o fizesse. Como poderia eu estar sentado a falar consigo, tendo trabalhado toda a noite sem descanso, a dar o meu máximo nestes últimos dias para tentar obter o Brexit? Não posso admitir uma derrota. Pergunte-me mais tarde se as coisas correrem mal. Finalmente, em poucas palavras, se tivesse de escolher um único motivo pelo qual o Reino Unido deve sair da União Europeia, qual seria? As pessoas indicadas para decidir do destino do Reino Unido são os britânicos, através das urnas no nosso Parlamento. Mesmo para os que advogam uma maior integração na Europa e querem que o Reino Unido continue a fazer parte da União Europeia, o Brexit pode ser uma oportunidade. Temos connosco Guy Verhofstadt, presidente da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, no Parlamento Europeu. Guy Verhofstadt, obrigada por se juntar a nós em The Global Conversation. Acha que o Brexit será uma bênção ou uma maldição? Não tenho que o relembrar quem é Jean Monnet, um dos fundadores da União Europeia. Ele disse que a União iria ser forjada através da crise. Poderá ser esta a crise necessária para a União Europeia? Não o vejo como uma crise, mas como uma oportunidade. Isso pode mudar o jogo. Poderia ser um momento na história que criasse enormes oportunidades. Que oportunidades? Uma oportunidade para consertar a União Europeia, porque não funciona bem. Não é difícil reconhecer que olhar para a crise dos refugiados, o terrorismo, a crise do euro, a fraqueza geopolítica da Europa, não é difícil reconhecer que esta Europa não funciona. Para mim, o Brexit, sim ou não, é uma oportunidade para abrir discussão sobre os alicerces da União Europeia. Está também a abrir a caixa de Pandora, porque não faz ideia do que vai acontecer. A caixa de Pandora é agora. Toda a gente diz sim, não precisamos de diferentes tipos de associações. Eu digo que já temos 28 tipos de associações. Não existe uma União Europeia. Nos meus livros, A Última Oportunidade da Europa e A Doença da Europa, descrevo pelo menos 12 Uniões Europeias diferentes que existem atualmente. Portanto, é importante livrarmos-nos disto. Penso que a discussão em torno do Reino Unido é uma oportunidade para estabelecer o que considero ser um grupo central a ir mais longe na integração. Se o Reino Unido escolher sair, quão importante será fazer dele um exemplo de forma a que outros países não queiram também sair? A maioria dessas pessoas quer permanecer na União Europeia, mas não nesta União Europeia. Tem de se distinguir entre o que as pessoas pensam sobre esta União, que não funciona e que cria crises, e uma Europa enquanto conjunto, uma ideia, um projeto, uma visão para o futuro. Muitas pessoas, a maioria, quer essa Europa, quer uma maior integração na União Europeia, quer até uma comunidade europeia de defesa. Quem defende o Brexit afirma que estará mais seguro fora da União Europeia. Acha que isso é possível? Não acho que seja essa a opinião. Por exemplo, de Barack Obama, que disse que seria um absurdo o Reino Unido sair da União Europeia. Se não resolvermos os problemas, se a União Europeia não for reformada, haverá cada vez mais populistas e nacionalistas. Haverá cada vez mais pessoas a votar em partidos populistas, nacionalistas e eurocéticos. Por essa razão, o que fiz no meu livro foi subscrever a maioria das críticas tecidas pelos eurocéticos e pelos partidos populistas. Eles estão certos quando criticam esta União Europeia e estão errados quando dizem que vão resolver os problemas. Teríamos de voltar atrás aos Estados-nação do século XIX. Uma das principais questões para os que estão a favor da saída do Reino Unido é a imigração.
Muitos na campanha pró-saída estão fartos, por exemplo, com a liberdade de circulação e argumentam que os serviços estão sobrecarregados no Reino Unido. Defende uma revisão do princípio da liberdade de circulação? Isso não tem muito peso para a Europa em geral, há falta de mobilidade laboral na Europa. A mobilidade laboral na Europa é 10 vezes menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Uma das consequências disso é haver 2 milhões de vagas na Europa. Há 2 milhões de postos de trabalho por preencher. Têm razão quando dizem que há uma falha na abordagem europeia aos refugiados, à migração, ao asilo. A realidade é que não existe ainda uma política europeia de migração, de asilo ou de refugiados. Aborda isto no seu livro. Qual é a sua solução para a crise dos refugiados, de forma a não alienar mais cidadãos europeus? 3 coisas. Em primeiro lugar, criar uma guarda costeira e fronteiriça europeia. Isso não existe. Consegue imaginar uma liberdade de circulação na União Europeia sem existir qualquer gestão de fronteiras comuns nas fronteiras externas? Apesar de todos os problemas que temos e que vemos agora nas fronteiras com a Grécia e a Turquia? Em segundo, criar um sistema de asilo. Dublin não é um sistema de asilo. O Tratado de Dublin diz o oposto. Diz aos italianos e gregos a responsabilidade e os problemas são vossos. Nós não somos responsáveis por isso. Por último, a entrada legal em território europeu tem de ser possível. Os americanos têm o cartão verde. Os canadianos e os australianos também têm. Nós não temos. Na Europa temos 28 leis de imigração. Quem faz campanha pela saída vai apoiar-se no fator medo e dizer que a migração está ligada ao terrorismo e à insegurança. O que responde a isto? Também aí a Europa é a solução. Sejamos honestos, precisamos das competências europeias em relação aos serviços secretos e no combate ao terror. O FBI foi criado em 1901. Precisamos do mesmo a nível europeu. Mas no contexto atual isso não irá acontecer. Qual seria a sua resposta para a questão da segurança? Eu era presidente do Conselho quando criámos o mandato de detenção europeu. Foi depois do 11 de setembro. Não é o mesmo que ter o FBI. É preciso, porque caso contrário continuará a haver escândalos como os que vimos depois dos ataques de Paris. Salah Abdeslam foi parado perto da fronteira belga e a polícia francesa não o reconheceu. A polícia belga sabia, a polícia francesa não fez nada e ele pôde prosseguir. Uma grande parte do mal-estar na Europa começou com a crise económica. Se trouxéssemos isso de volta ao debate do Brexit, os que estão a favor diriam que teriam sido mais ágeis sem as amarras da União Europeia. Sem terem de lidar com a burocracia e sem terem de negociar, necessariamente, com a União Europeia, cuja economia está estagnada. Sim, mas os números são ligeiramente diferentes. A maioria deles, e dos estudos, dão uma enorme desvantagem ao Reino Unido se ele sair da União Europeia. Não sou eu que o digo, são os especialistas. Dizem que vai haver uma quebra no crescimento económico entre 2% a 10% no Reino Unido. Portanto, em todos os casos, acho que é uma coisa má. É obviamente um federalista ferranho. Esse é o seu sonho europeu, descreve-o no seu livro. Federalismo não é uma palavra má. Não é um palavrão. Não, qual é a nação mais poderosa do mundo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América são um Estado federal. Um Estado federal é um sinal de força e um sinal para unirmos as nossas forças. Em teoria isso é fantástico, mas os críticos dirão que está a bater no ceguinho porque o contexto mudou e isso não é possível atualmente. O oposto é verdadeiro. Temos de competir com quem? Com a China. A China não é uma nação, a China é uma civilização Hun, como nós somos uma civilização europeia. A Índia não é uma nação, a Índia tem 2.000 etnias, 20 dialetos, 4 grandes religiões. A maior democracia do mundo, os Estados Unidos, são o mesmo. São 50 Estados com constituições próprias, a trabalhar juntos. O mundo da amanhã é um mundo de impérios, não é um mundo de pequenas nações. Por último, Guy Verhofstadt, possivelmente uma questão complicada para si. Dê-me uma razão que justifique a permanência do Reino Unido na União Europeia.
É muito simples. O interesse geopolítico do Reino Unido é permanecer na União Europeia. A única pessoa que eu acho que se está a rir com o Brexit é Vladimir Putin. Ele gosta de uma Europa dividida. O Reino Unido deve permanecer na União Europeia por questões geopolíticas. Thank you very much for having been with us on the programme.